Continuando, convidamos para moderar a mesa, destrinchando a cadeia produtiva de carne no sistema alimentar, o professor Paulo Henrique Rodrigues, coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da UERJ. Bom dia. Como palestrantes, o economista Sérgio Schlesinger. Perdão, eu não conversei com você primeiro. Da fase. Schlesinger. Viu que é difícil, né? Da fase Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. O professor Pedro Cristófoli, da Universidade Federal da Fronteira Sul. A jornalista e cientista social Natália Suzuki, da ONG Repórter Brasil. E como debatedor, o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Santa Catarina. Podem ouvir meu bom dia agora? Bom dia a todos. Bom, eu fui apresentado como economista e eu confesso que sou realmente. Agora, a gente tem sempre que pedir desculpas em certas questões, né? Agora, em consequência disso, o que me foi pedido foi justamente o aspecto mais econômico da cadeia global, né? Eu fico feliz que os demais componentes dessa mesa e da outra podem se aprofundar nos outros aspectos sociais, ambientais, que são os mais importantes e são a razão de ser do meu trabalho. Até porque é impossível, né, separar o econômico do social, do ambiental. As coisas andam juntas e o que importa é o que acontece com o povo. Eu estou aqui para dizer por que as coisas caem na nossa cabeça e, sobretudo, na cabeça da população rural do Brasil. Para falar de carnes, como já foi dito aqui, começando lá no princípiozinho dessa cadeia produtiva de carnes, em que o Brasil está profundamente inserido e que ocupa uma parte do território nacional que é ainda maior do que as áreas de pastagem e as áreas degradadas pela pastagem também abandonadas. Esse primeiro slide mostra o peso que e a dependência, né? Isso aqui é o mais importante, que o Brasil, e aí a gente pergunta também, em termos de quando fala o Brasil, né? E fala na Operação Carne Fraca, vamos ter que falar quem é esse Brasil que perde com a carne fraca ou que perdeu alguma coisa, né? Alguém aqui perdeu alguma coisa com a Operação Carne Fraca? Não, eu já vi gente feliz porque está comprando carne mais barata. Depois a gente fala disso. Então, o complexo carnes, todas as carnes, é responsável por 17% das exportações agropecuárias, mas a gente tem que tomar em conta. Sim. A gente tem que levar em conta que soja é quase toda utilizada, né, 90% a 95%, para a produção de ração animal, assim como uns 70% do milho, né? Então, opa, errei, né? Errei de botão. Tá. Então, a gente tem aqui carne de 17%, mas 30% das exportações agropecuárias a soja, ainda tem mais 4% do milho, né? O que dá mais de 50%
das exportações agropecuárias por conta da cadeia industrial global da carne. Então, a agropecuária como um todo, essas exportações todas, estão chegando à casa dos 50% das exportações brasileiras, e é nisso que a gente tem que pensar quando houve, por conta de uma operação carne fraca, que o Brasil tem um prejuízo enorme quando acontece isso com a carne, né? Se é esse o Brasil que nós queremos, um exportador de commodities, em geral, né? Agrícolas, mais minério de ferro, e agora a beleza do pré-sal, né? Petróleo numa hora dessas. Então, em termos globais, a gente tem o Brasil como segundo maior produtor de carne bovina, atrás da Índia, de soja atrás dos Estados Unidos e frangos também atrás dos Estados Unidos, mas o primeiro exportador de todos esses produtos. Eu vou dar atenção aqui à soja, à carne bovina e a de frangos, que justamente tem esse peso maior. Tá? Então, começando da soja, vocês veem aqui o impacto da soja, sobretudo, se fala muito, né, da Amazônia. A soja está chegando lá na Amazônia, mas não está crescendo muito na Amazônia. Agora, o bioma da vez, em termos da soja, é o cerrado. Né? Essa é uma outra questão que eu acho que nós que trabalhamos esses temas precisamos vencer, que não é que quando se fala em desmatamento, se fala da Amazônia, é sinônimo, né? Só conta a Amazônia. O Cerrado e também o Pantanal estão sendo, são uma bola da vez, estão sendo invadidos. É claro que o Pantanal, a parte mais alta da bacia do Alto Paraguai, porque a soja cresce na época da cheia, felizmente, e ainda não desenvolveram a soja submarina, né? Pode passar, por favor? Então, como principal importador da soja brasileira, de longe, mais de 60%, quase 2/3 da soja, vão para a China, né? Como consequência do crescimento econômico da China, violento esses anos, e a questão do consumo de carne está fortemente vinculada ao poder aquisitivo. Pode passar. Outra questão, né? Só a soja é responsável, isso, o último dado, que é o disponível de 2015, por mais da metade, perdão, por mais da metade dos agrotóxicos consumidos, não, agora eu perdi certo, dos agrotóxicos consumidos no Brasil, né? 52%, mais 10% do milho, a gente tem 62%, com 64% dos agrotóxicos consumidos no Brasil, do valor dos agrotóxicos, estão por conta também da cadeia produtiva de carnes. O caso da soja é o oposto do que está acontecendo no caso brasileiro, onde a gente tem multinacionais brasileiras. Se é que se pode dar nome a um país, né, para uma multinacional, se é que uma multinacional tem pátria realmente. Né? Mas dominam essa cadeia produtiva empresas como a Monsanto, a Bayer, lá no comecinho, nas sementes, as comercializadoras de grãos, e aí são 4 grandes, Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, né? Além da AMAGE, do nosso ministro da Agricultura, vulgo Aldo, né? Agora, e tudo, né? Tá, nos equipamentos, e em toda a cadeia industrial, em tudo que tem realmente valor agregado ao produto, né, que tem conhecimento científico ali dentro,
não está no Brasil. Ou seja, quando você vê o grande lucro, o grande produto do agronegócio em termos monetários, não se fala que não é no campo, não é? Que é na comercialização, na exportação, na industrialização, que não é por conta de empresas brasileiras. Aqui, outra consequência da expansão da soja, né? Esse é um trabalho que eu fiz e que mostra aqui em abóbora, não é possível. Que mostra aqui, não é? A concentração da propriedade da terra, aqui são as terras maiores, não é? Vocês veem que no Brasil já é uma coisa absurda, né? Isso aqui é em hectares, tá? Mas veem que, no caso de Mato Grosso, que é onde eu mostrei, está concentrada a soja, como se concentra também a propriedade da terra, na soja e em outras monoculturas, como a cana, o milho, o algodão. Tá? Aqui é o município de Diamantino, que também tem muita soja, e fica na mesma situação. Outra questão, gera empregos, né? Ora, toda atividade econômica, e minha formação em economia serve para isso, toda atividade econômica gera empregos, né? Até tráfico e distribuição de drogas. Agora, o caso da soja, o que acontece? A produção vai se multiplicando, né? 18 milhões de toneladas em 1985, 52 milhões em 2006, que são os últimos censos, né? O que acontece com o emprego? Justamente por a soja estagnar sua produção no sul, agricultura familiar, e começar a se expandir em grandes áreas, no Cerrado principalmente. O emprego sai de 1.700.000 empregos para 400.000 empregos no campo. Não é? Então, esse papo de que gera emprego serve para isso, serve para a questão do gado também. É preciso 500 hectares, 500 campos de futebol para gerar um posto de trabalho no setor de criação de gado bovino. Não é? Desmatamento e falta de emprego. É o que a gente tem, é o resultado. Tá? A outra questão é a questão da água. Né? O Cerrado tem as 7 maiores bacias hidrográficas, nascem ali. E isso está sendo devastado. Quando se fala em problemas, inclusive, nos grandes centros urbanos, quando se fala de falta d'água, né, o governo fala de falta de chuva. Não fala das mudanças climáticas causadas por esse modelo destruidor, não fala na destruição das principais nascentes, das maiores bacias brasileiras, e isso precisa ser visto. Outra questão, aqui em Cor de Abóbora, está a produção de arroz brasileira, despencando, né? Já foi falado aqui sobre mudança de hábitos alimentares, isso tem um pouco a ver. Mas tem muito a ver, vocês vejam aqui, que na região centro-oeste, no Mato Grosso, que produziam bastante arroz ali na década de 70, essa produção de arroz está se acabando. O Brasil importa hoje, frequentemente, arroz, feijão e sempre importou trigo. Acabou aqui? Está falhando aqui o microfone, né? Bom, voltou. Né? Eu faço muito trabalho de campo, né? Em Lucas do Rio Verde, o secretário de Agricultura me disse que não é a soja que contamina, no caso do estudo da Abrasco, que constatou que em 65 mulheres nutrizes, né, que amamentavam, todas as 65 mulheres tinham
pelo menos um agrotóxico no leite materno, né? Ele disse, isso não é daqui, essas mulheres vêm de outro lugar. Porque a gente aqui não produz alimento. 90% dos alimentos, no que eles chamam de, aqui é o celeiro do mundo, 90% dos alimentos são importados do Paraná e de São Paulo. Porque é impossível produzir orgânicos, nem pensar, né? É impossível produzir alimentos quando você é expulso ou quando sua produção é contaminada por agrotóxicos. Isso tem muito a ver também com a inflação de alimentos, né? À medida que os principais produtos que o brasileiro produz têm sua produção cada vez mais restrita em termos de território. Já fui. Falando de carnes, então, como eu disse, o consumo de carne está muito relacionado com o nível de renda, mas também com questões culturais várias, né? E isso explica por que as Américas, e aqui no caso a América do Sul, que tem um padrão de renda mais baixo, consome muita carne por habitante. É profundamente arraigado. É a questão também de que a produção de carne na região é muito grande. No caso da Austrália. O resto, a riqueza explica. Canadá, Estados Unidos e Europa. Aqui, então, começando pela carne de frango, a gente vê aqui estão os percentuais de participação dos produtores mundiais de carne de frango. Não é? O Brasil entra com 21% praticamente da carne de frango produzida no mundo. Tá? E ela é muito concentrada, 15,6%. Os Estados Unidos, 21%. E ela é muito concentrada. Vocês veem que 3 países, Estados Unidos, Brasil e China, respondem por 45% da produção mundial. E, em termos de exportador, aí, como eu mostrei no início, entra o Brasil, com quase 40% de tudo que é comercializado no mundo, entre os países. E aí vem a primeira pergunta, sobre a carne fraca, né? É fraca mesmo? Dá para um país, sem justificar muito bem para a sua população, dá para ele dizer, olha, não, você não vai comer carne de frango porque teve uma operação lá no Brasil. Que operação é essa? Depois a gente fala. Apesar disso tudo, vocês veem a dimensão da produção brasileira, mais de 2/3 da carne de frango produzida no Brasil fica no país. Tá? Só apenas 1/3 exportado. Bovinos agora, tá? A distribuição do rebanho bovino. A Índia com 303 milhões de cabeças, e é bom ressaltar que basicamente búfalo, não é o boi, né? E o Brasil, o segundo maior rebanho, com atualmente 219 milhões de cabeças, Estados Unidos com 92, China com 100, ou seja, também concentrado em poucos países o rebanho bovino. Aqui está pequenininho, eu vou falar para vocês, não é tão importante, são dados sobre a produção. Mostra que os Estados Unidos produzem muito mais carne que o Brasil com um rebanho menor. Isso tem a ver com o que os economistas chamam de produtividade, eficiência e etc., abstraindo a qualidade de vida do animal, né, que é abatido jovem, achando que isso, mostrando que isso é a eficiência do ser humano, né, do chamado ser humano.
Das exportações, o Brasil ali está em toneladas, e a Índia exporta mais ou menos a mesma coisa, o Brasil um pouquinho mais, né? Depois vem a Austrália, Estados Unidos, mas Estados Unidos importam muito mais, né? De tanto consumo que tem ali. Exportam 1 milhão de toneladas e importam 1 milhão e 400. E, é claro, no consumo estão os Estados Unidos, a União Europeia, a China e, logo depois, o Brasil, que não tem uma população tão grande assim, né? Quer dizer, é uma coisa desproporcional à renda do brasileiro, que é mal distribuída ainda por cima, e é uma coisa que chama atenção. Tá? Território, né? Aí a gente vê o seguinte, o número oficial do IBGE é 173 milhões de hectares ocupados pelo gado. Aí não entra o não calculado número de hectares, de milhões de hectares, destruídos e abandonados por área, chamadas de áreas degradadas, né? E aí vai a mais de 250 milhões. A gente vê, então, milho, soja e gado ocupam quase o território agrícola todo brasileiro, que o que a gente come, além de carne, feijão, arroz e trigo, são os grãos que vão para a nossa mesa, não ocupam nem 7 milhões de hectares. Tá? Vejam a desproporção. Aqui eu vou passar rapidamente, porque é uma questão ambiental que talvez seja abordada, já foi falado um pouco, mas dá para ver aqui, né, o verde é a mudança de uso da terra e floresta. Mudança de uso da terra é aquele nome gentil para desmatamento, né? Agropecuária, o restante da... Nossa, né? O restante das emissões de gases de efeito estufa por conta da agropecuária. Tá? Quer dizer, a maior parte. Nos países desenvolvidos, a questão é energia, né? E a energia que está ali em vermelho não se compara às emissões derivadas dessa atividade agropecuária. Tá? Falam que o Brasil tem uma vocação agrícola quando querem defender esse modelão aí, né? Agora, que vocação é essa? Se você tem vocação para música, por exemplo, você não precisa encher ele de dinheiro para ele tocar violão, né? Ao contrário, ele vai sair tocando. Agora, vejam só, incentivos oficiais ao setor agroexportador. Juros subsidiados para plantio, máquinas, equipamento, perdão de dívida, que se repete, redução dos juros, a criação das multinacionais brasileiras, que eu vou falar adiante, apoio à fusão e aquisições, caso Sadia Perdigão, por exemplo, isenção ou redução de impostos. Mas, eu vou acelerar um pouquinho, que o tempo está curto. Mudanças na legislação, isso a gente tem que prestar muita atenção também, isso é uma questão que a sociedade civil precisa agir. Desde a Lei Candir, 1986, impostos de importação de agrotóxicos, máquinas, equipamentos, etc., e exportação de soja em grão, por exemplo, imposto zero. A questão da liberalização financeira, que trouxe essas multinacionais para cá, à medida que podem remeter lucros, royalties, né? Os transgênicos que chegaram com a nova lei de biossegurança, a mudança negativa do Código Florestal, e aqui vamos começar a falar nos campeões, a mudança no Estatuto Social do BNDES, que permitiu que o banco emprestasse, financiasse empresas nacionais para comprar empresas fora do Brasil, criar empregos lá fora, né?
E aqui está o resultado disso tudo, né? Das 10 maiores exportadoras, empresas exportadoras, 6 já foram abordadas aqui, estão nessa jogada, né? Sendo 4 multinacionais, as grandes traders, Bunge, Cargill, ADM e JBS, BRF, de quem vou falar, talvez eu leve uns 5 minutinhos a mais, pode ser? Faltam umas coisinhas, desculpe. Eu vou passar depressa, né? A política dos campeões nacionais, né? No caso dos frigoríficos, JBS, de Perdigão, e tem Marfrig e Minerva também, que são grandes frigoríficos, sendo que o Minerva não recebeu nada, e não se sabe por que ele não recebeu, também, assim como não se sabe, ou talvez se desconfie, por que receberam os outros, né? Além deles, está ali, campeões nacionais também, com a mesma política, EBX e Oi, e recuperação judicial, assim como o Frigorífico Independência e o Minerva, com empréstimos subsidiados, participação no capital e chamada dos fundos de pensão de estatais a contribuir com dinheiro para implementar essa política. O caso da BRF, eu vou passar rápido, né? Passa a ser o maior exportador mundial de aves, e o CEO da empresa, o diretor, um dos proprietários, ministro Fernando Furlan. Durante o governo Lula, ele se ausentou e depois voltou. Está lá hoje na Sadia Perdigão BRF. Petros, fundos de pensão, Petros e Previ, tem 21% de participação acionária, tinha naquela época. E, finalmente, o caso da JBS. Vocês veem que o BNDES Participações já teve mais que isso, já teve mais de 30% de participação no capital da JBS, e a Caixa Econômica, 7% praticamente. A JBS, até 2002, não estava nem entre as 400 maiores empresas, né? Foi repassado a ela, em termos de financiamento e participação acionária, principalmente, mais de 10,5 bilhões de reais, com uma perda aí que eu não vou falar, né? E desde 2005 ela doou 463 milhões de reais, o que não é nada para a Odebrecht, né? E aí vem essa questão, a carne é mesmo fraca? Não, será? Me parece que é poderosa, que essa operação não deu o prejuízo que o ministro da Agricultura anunciou, 1,5 bilhão de dólares. Por quê? E aqui eu trago a principal ilustração, né? Vocês veem, aqui estão a presença da JBS no Brasil representa apenas 15% dos negócios dela. Graças aos recursos nossos passados pelo BNDES, 85% do faturamento da JBS hoje está em atividades no exterior, nos grandes países produtores como Estados Unidos, Austrália e os países da América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai. E mais, né, a partir dessa questão da pergunta se capital tem pátria, em maio do ano passado a JBS tentou se mudar sua sede para a Irlanda, que é paraíso fiscal. Tá? Desculpe. Calculei mal. Isso aqui mostra a questão da concentração nas mãos desses frigoríficos no Brasil, né? E o que isso representa para a gente, em termos de controle do mercado, de preço, de formação de oligopólio. Pode passar? Desculpe. Né? Eu vou pular isso. Não vou pular, então. Falta de transparência
nas escolhas dos campeões nacionais, causou maior dependência de exportações de commodities, apoio a setores de baixa inovação, ou seja, a gente tem as universidades quebradas, não é? E esse setor superabastecido de dinheiro. E a pergunta, capital tem pátria, essas empresas podem se mudar. Quem pediu a mudança dela foi a atual direção do BNDES. Nenhuma garantia de que os recursos investidos no exterior vão retornar para o Brasil. Não há. Desconsideração dos prejuízos sociais e ambientais que vão ser mostrados aqui em detalhe. E mais o mesmo, né? Quem produz carne vai produzir mais carne. Isso é desenvolvimento. Tá? E, finalmente, isso é a questão, como é que a gente faz, né? Há uma iniciativa individual que as pessoas podem tomar, como não comer carne na segunda-feira, que é uma campanha simpática, e a questão do que a gente está fazendo aqui, né? Mostrar esses impactos invisíveis que não são ditos quando se fala, por exemplo, dos prejuízos causados ao Brasil, supostamente, pela operação A Carne é Fraca. Desculpe passar o tempo. Muito obrigado a vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Eu vou passar, por favor, para o... Obrigado. Para o Pedro Cristófoli, que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, agrônomo, especialista em cooperativismo, mestre em administração pela Federal do Paraná e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Então, por favor, tentar passar aqui. Aqui caiu.